Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, novamente entrando num dos temas centrais que o canal está trabalhando, que é a questão da reabertura insegura, né, das escolas em plena pandemia por o canal, né, como eu já falei, entende esse tema como elementar fundamental, então a gente vai, né, continuar entrevistando professores, né, pessoas ligadas aos sindicatos e também outros especialistas da área. Então, no dia de hoje, né, eu tenho o prazer aqui de receber uma velha conhecida minha, né, da época das greves de 2015, a Eliana, né, para a gente trocar uma ideia sobre o que ela está achando sobre essa questão. Eliana, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, todo mundo que está assistindo. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu sou a Eliana Nunes, sou professora de língua portuguesa na rede estadual já há 27 anos. Trabalho com ensino fundamental, anos finais, ensino médio regular e também com a EJA. Tenho 21 turmas este ano, está bem pesado. Eu acumulo cargo, o salário é bem pequenininho, Guilherme. A gente termina acumulando cargo, né? E Sim. eu sou diretora da POSP pelo bloco de oposição, né? Sou da oposição, sou da resistência e militante do PSOL também. Sim. Eliana, antes da gente... Então, já começando, já, né, o nosso papo, né, eu acho uma hipocrisia muito grande dos governos que hoje taxam a educação como essencial, né? Ver que, por exemplo, na própria greve de 2015, os professores estão sem receber um aumento salarial. Né? A primeira pergunta que eu faço para você, o que está por trás dessa hipocrisia de serviço essencial da educação? O que está por trás da nova ideia, né, de que educação é essencial, não tem nada a ver com dar uma qualidade, dar uma importância para esse segmento de serviços públicos. A intenção verdadeira é proibir greves, é assediar moralmente, porque serviços essenciais, em tese, não podem fazer greve, fazer movimentações. Então, esse é o único objetivo. A educação, Guilherme, é uma das categorias, né, tanto professores como os trabalhadores, né, da educação de conjunto, como quem trabalha na portaria, na cozinha, na limpeza, a direção, seus funcionários administrativos, que são todos extremamente importantes, eles fizeram muitas greves, né, desde os anos 70. São responsáveis diretamente pela democracia, pela Constituição de 88, a tal chamada Constituição Democrática. Então, há um enorme medo de que a educação tome as ruas novamente, façam poderosas greves e contagie as demais categorias, mesmo as uberizadas, os operários. Então, e nós temos muito contato com a população, né? A gente está sempre conversando com o pai, conversando com o aluno e trazendo a realidade. Então, esse medo dessa movimentação que, historicamente, a educação faz, é a motivação para transformar a educação em essencial. Se fosse, de fato, considerada a educação como essencial, no termo do dicionário, né, de importante, teríamos mais verbas, não haveria emenda constitucional 95, a educação não pagaria os piores salários na educação básica. Então, essa é a razão, né? Transformar em essencial para forçar também o retorno às aulas nesse momento gritante da pandemia, onde alguns infectologistas já anunciam, né, que estamos na iminência de uma terceira onda, são 410, já perdi a conta do número de mortos. Então, diante desse cenário, e tentar abrir na marra as escolas para privilegiar a iniciativa privada, que vem com essa conversinha fiada de que a educação é serviço essencial. A educação ela é primordial, tem que ter investimento, mas a intenção por trás disso é bem outra. Não, é muito interessante isso também, né? Porque o Brasil, não sei se você concorda comigo, se você quiser falar depois,
tá parecendo uma panela de pressão prestes a estourar, né? Tipo, e uma categoria como os professores, de fato, eu concordo bastante com você, pode incendiar outras categorias né, e transformar o Brasil, por exemplo, o que está acontecendo hoje na Colômbia. Exatamente. Sim. E a outra questão que eu faço para você, né, que é o seguinte, né, como que está sendo trabalhar do ensino remoto, Liana? Né, quais estão sendo as dificuldades dos professores? Olha, eu vou ficar aqui o resto da entrevista falando sobre isso, Guilherme, é muita coisa. Nós somos da rede estadual, né? Da rede estadual de São Paulo. Eu estou no trabalho remoto desde março de 2020, porque eu sou grupo de risco. Anteontem eu tomei a segunda dose da vacina, então daqui 20 dias, se o governo quiser me convocar para o presencial, ele já pode. Eu estou entendendo dessa forma, infelizmente. Agora, o trabalho remoto, ele é praticamente desumano, né? Primeiro que é remoto, ele é tecnológico, mas ele torna a gente muito artificial, nos torna máquinas insensível e adoece muito. E tem todo um assédio moral por trás da imposição. Todo mundo acha que a rede estadual de ensino, aqui paulista, ela é muito organizada, né? Que foi uma das primeiras, foi vanguarda, né? Na criação do centro de mídias, onde o aluno poderia acessar, inclusive, sem ter os dados, sem pagar dados móveis, que tinha acesso a Google, que tinha acesso a Microsoft, e por ela você interagia com outras plataformas e tal. Mas quando você vai olhar de perto, na verdade um grande expediente para privatizar transformar em negócio a educação. Porque o que ele fez foi parceria com as empresas todas telefônicas, Claro, Vivo, TIM, Oi, as grandes corporações da informática, né, como eu já citei, e isso tem transformado a vida dos alunos e dos professores um verdadeiro inferno. Eu sou professora de língua portuguesa. Na semana passada, Guilherme, a gente tinha nas plataformas os professores de português, de matemática e ciências da natureza, 6 provas para entregar em 15 dias, chamadas sequências digitais 1 e 2, avaliação de aprendizagem em processo, já tinha uma tal de avaliação diagnóstica. É um treino para fazer xizinho em prova. E, assim, uma pressão sobre alunos. E, pasmem, não são todas as provas que são acessadas na mesma plataforma. Algumas, a escola recebeu o exemplar em forma física, o professor tinha que se virar em transformar em formulário digital. Outras acessava não pela tal de centro de mídias, mas por uma outra plataforma chamada CAED. Quando eu faço meu registro de presença, Guilherme, tá lá o que eu fiz no dia, né? Eu coloco as siglas CAED, SED, AAP, WA, que é o WhatsApp, SD, sequência didática. Eu ponho letrinhas, e os alunos ficam tão confusos e aqueles que têm acesso. Cabe lembrar, né, que nem metade dos alunos da rede paulista, que é a mais conectada do país, né, não existe lugar no Brasil mais conectado com acesso à conexão, e aqui a desigualdade tecnológica é gritante. Então, os alunos ficam em pânico, porque, óbvio, tem uma pressão sobre eles para entregar no prazo as atividades, são inúmeras atividades, e o controle direto da Secretaria de Educação, que monitora, hora a hora, o que é entregue, o que não é entregue, e exerce, via diretorias de ensino, a escola, que, por sua vez, pressiona o professor, que, por sua vez, pressiona o aluno. Então, há uma impressão na sociedade de que os professores, ao não estar na escola, não estão trabalhando, mas eles vivem pressionados e cumprindo um rito absurdo de burocracias, sem contar, né, todo o expediente de aulas via centro de mídias o dia inteiro, preparação de roteiros, né, toda semana, as reuniões pedagógicas, as reuniões do centro de mídia, as lives que o secretário nos obriga a assistir, porque não sei se o cara quer ser candidato a presidente, a governador, ou que se ele quer ir para os Estados Unidos e virar o sucessor do Biden, mas eu não conheço ninguém que tem... Ele abre a geladeira, ele acha que é o flash, já que você faz pose para foto. O cara é bizarramente
ele faz uso da educação para a sua promoção pessoal e tenta transformar essa desgraça que está a educação paulista em algo maravilhoso, mas a máscara do Rosselli está caindo. Eu sei que eu fiz uma fala muito complexa, mas para dizer que é extenuante, é adoecedor, os professores ficam conectados. Se não houver, não existe uma disciplina. A gente fica conectado das 7 da manhã, 7h30 da manhã, que é a hora que começa o centro de mídia. Tem várias séries como eu, começa às 7h30 da manhã. E você vai, eu tenho EJA, então eu vou até 10 da noite, gente. Eu tenho 21 salas. Isso significa que eu tenho aula de manhã, à tarde, à noite e uma série de burocracias para cumprir. E a saúde mental, ela vai para o ralo. Tanto é que a Secretaria de Educação, inclusive agora, pela forte demanda, fez uma parceria com um grupo de psicólogos que atende aí os professores, né? Mas eu não vejo que isso é uma saída eficiente, né? Nós estamos precisando de outra coisa para melhorar aí a nossa sanidade mental. Sim. Uma coisa que a gente precisa conversar aqui, Eliana, é em relação à questão da precarização da educação, né? A precarização da educação é algo que já vem antes, né, da pandemia, né? Eu queria que você explicasse para o ouvinte, né, qual que é a sua visão sobre essa questão. Então, desde sempre foram moedas para a educação, né? O governo fala que gasta muito, na época eleitoral fala-se que vai investir, sua prioridade é a educação. Agora vai mudar, né? Por conta da pandemia, as prioridades vão inverter para... Já foi assim na última eleição, né? A prioridade é a saúde, mas sempre fizeram da educação plataforma eleitoral. E, na verdade, quando assumem os governos, a primeira coisa que faz é cortar ou, né, nesses últimos anos de neoliberalismo, ir privatizando os segmentos, né? Agora com a pandemia, essa questão das plataformas digitais, o próprio acesso da rede de dados. Então, você vai privatizando a escola sem necessariamente entregar o prédio para instituições financeiras ou particulares. O prédio continua público, até bom, né? Porque o governo paga a água, paga a luz e paga o salário. E o que é de lucrativo fica para as empresas privadas, para as grandes corporações, né? E não se enganem com a Fundação Lehman, não se enganem com a Fundação Ayrton Senna, não se enganem com a Fundação Itaú, que não querem nada de bom da educação a não ser os seus lucros. Então, Guilherme, é pouco dinheiro, como você disse no início da nossa discussão, aqui em São Paulo, né, que é o estado mais rico do país. Há 10 anos sem reajuste para os servidores públicos estaduais da educação. É uma categoria muito pauperizada. Eu tenho uma impressão, e boa parte de nós que estamos na categoria percebe que, por ser uma categoria de maioria mulheres, isso também justifica, né, porque as profissões feminizadas, elas têm um salário diferenciado em relação às profissões cuja o conjunto de homens é maioria. A gente vê, assim, por exemplo, na construção civil, os engenheiros, né, têm um salário que tem formação superior como nós e tem salário diferenciado. Então, a educação vem de poucos recursos, as escolas estão, assim, deterioradas, né? Muitas escolas sequer têm papel higiênico, a gente saiu no período da pandemia em 2020, com as escolas com crise de papel sulfite. Então, é óbvio que agora eles aproveitaram que economizaram um pouco com o fechamento das escolas no período e fizeram uma maquiagem num percentual importante de unidades escolares. Mas o investimento mesmo em formação de professores, que é urgente, em salário e condições. Por que eu digo do salário? Parece que as pessoas falam, é samba de uma nota só. Como eu disse, eu estou há 27 anos no magistério e eu preciso de duas matrículas, né, de 2 empregos para poder sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. O salário é muito baixo na educação, muito baixo. Então, as pessoas, em vez de ter um salário só, com uma jornada suficiente para ele poder preparar uma boa aula, dar tempo de fazer uma boa conexão com os alunos, ela é obrigada a pegar aula na particular, aula na outra rede,
para poder sobreviver, para poder, pra poder comprar o computador e usar agora na quarentena, ou o celular, ou pagar uma internet de qualidade melhor e interagir. Então, essa é a condição. Não tem dinheiro na educação sobrando, está faltando, e quando aparece o dinheiro, termina sendo desviado ralo abaixo pelas instituições privadas. Sim, ô Eliana, outra coisa que eu queria conversar com você aqui é em relação aos PEIs, né, a educação integral. Eu queria que você expusesse um pouco a sua opinião, né, sobre esse tema. PEI é o Programa de Educação Integral, né, onde o governo, por adesão, as escolas decidem com a sua comunidade escolar. Aparentemente é isso, tá, Guilherme? Aparentemente as escolas decidem com sua comunidade escolar se faz a adesão ao projeto ou não. Neste projeto você tem aulas diferenciadas, oficinas diferenciadas para arte, para, né, futuras, para pensar o futuro do emprego. Então, são aulas diferenciadas e o aluno ficaria mais tempo na unidade escolar, ou seja, ele ficaria aí entre 6 e 7 horas na unidade escolar em formação. Primeiro que boa parte das escolas não tem adequação física para receber o projeto. Seja ele bom ou ruim, não tem adequação física. Aqui em Guarulhos, para você ter uma ideia, nós temos várias escolas daquela chamada Nakamura. Os alunos chamam de escola de lata. E são exatamente essas escolas as primeiras que foram fazendo a adesão ao projeto de educação integral. Imagine, você ficar o dia inteiro numa escola um container. E como eles fazem para seduzir a população? Primeiro, né, que você pensar que seu filho vai ficar na escola aprendendo mais, isso gera uma expectativa, obviamente, na sociedade, uma expectativa de maior formação e uma perspectiva de segurança, porque ao estar na escola, não está na rua, não está, né, fazendo bobagens por aí, enfim, correndo riscos. E para a categoria, para os professores, eles oferecem o seguinte: você fica o dia inteiro na escola de período integral e por essa dedicação exclusiva, você terá 75% a mais de bonificação na sua remuneração. Então, muitos professores que estão cansados de trabalhar em duas redes, na particular, para poder falar assim, pelo menos eu fico numa escola só. Quais são as grandes discussões? Primeiro que a escola integral não é tão integral assim, né? A escola que nós defendemos, Guilherme, é uma escola democrática, é uma escola que tem investimento, que o aluno possa desenvolver-se fisicamente, intelectualmente. E esse projeto de escola de tempo integral, ela não é bem isso. São projetos de qualidade bem questionáveis, né? A gente tem algumas experiências aí de que muitas vezes os alunos ficam perdidos no pátio, ficam horas, até porque não tem professor. Mesmo com a oferta de 75% de bonificação, há uma grande demanda e eles não conseguem, porque muitos já fizeram a experiência e não querem participar do projeto. E aí eu explico por quê. Para entrar no projeto de tempo integral, não é o professor titular de cargo, aquele que fez um concurso e escolheu aquela unidade escolar para trabalhar. São professores que são escolhidos pela gestão da escola, eles apresentam o projeto que querem desenvolver, arte cênica, línguas, balé, informática, enfim, o professor vai lá, apresenta um projeto e ele vai ser selecionado ou não. E para ele permanecer até o final do contrato, que é minimamente 1 ano, ele precisa cumprir os... O primeiro deles, ele não pode ficar doente, não pode ter licença saúde, se ele pegou Covid, já está lascado. 2, né, ele não pode se ausentar para nenhum fim, porque todas as faltas, todas as vezes que ele tem mesmo o bimestre é feito 2 vezes, e se o professor ele não é bem avaliado pela gestão, e aí cabe dizer que a avaliação é bem subjetiva. Eu posso não gostar de você, Guilherme, porque você usa vermelho. Eu posso não gostar de você porque você dá bom dia para os alunos dizendo bom dia a todas, todos e todes. O diretor não gostou, ele vai fazer uma avaliação subjetiva
e você, no final, se não for bem avaliado, você fora do projeto, não dessa escola, mas de outras da região, da diretoria de ensino. Então, você fica fora da rede. Então, tem muito assédio, aí porque tem essa avaliação, muitos diretores perseguem os professores, fazem ameaças, né, de vários tipos, que a gente tem recebido muitas denúncias nas escolas, na subsede, aliás, do sindicato aqui de Guarulhos, e mesmo na diretoria lá em São Paulo. Então, é muita denúncia de assédio. Então, quem participou não quer mais. Fala que os 75% não vale a pena, não vale porque perde a saúde, perde a sanidade mental. Então, do ponto de vista do aluno, não é ficar mais tempo na escola, ponto. E do ponto de vista do professor, é se submeter, né, a muitas direções autoritárias que a gente tem na rede estadual. A escola integral que a gente defende é outra. Tem que ter investimento, tem que ter formação de professores, tem que ter adequação física, tem que ter uma boa alimentação para que a criança possa ficar lá, tem que ter esporte, tem que ter uma boa biblioteca, tem que ter passeios, né, para bibliotecas, para museus, para, né, os professores de geografia explorarem a geografia dos lugares, o professor de biologia estudar a natureza. Não existe educação integral pela metade, e essa não é integral, Guilherme. Sim. Eliana, eu queria que você falasse um pouco, né, da situação do professor categoria O. Né? Até onde que eu tenho de relatos e denúncias, o professor categoria O tá sem trabalhar e sem salário, né? Então, o ano passado foi assim. Quando, em março, por muita pressão da sociedade e, sinceramente, do conjunto da educação, que acertadamente fez um apelo pela suspensão imediata das aulas, teve esse porém, né? Pararam as atribuições de aula, as aulas não retornaram em 2020 até dezembro, então, de março a dezembro, um conjunto expressivo de professores ficaram desempregados e sem salário mesmo tendo aulas, né? Isso deu uma pequena correção agora na atribuição de 2021, né? Uma pequena correção porque fechou muita sala de aula, né? Em especial ensino noturno, educação de jovens e adultos, tiveram assim um fechamento expressivo, mas com uma compensação que foi a migração de alunos da rede privada para a rede pública. Então, muitos professores conseguiram aula, né? Está tendo atribuição de aula em 2021, até porque o governo quer insistir na manutenção das escolas abertas. Mas o que acontece com a categoria O, né? Para quem está ouvindo e não sabe do que a gente está falando, o categoria O é o professor não efetivo, é o professor que ele entra no estado por um contrato temporário, né? Que pode ser estendido aí por 2 anos. Ele tem não tem os mesmos direitos que os professores que são estáveis e efetivos, ou seja, se ele ficar doente, ele não tem direito a acessar o mesmo hospital, que é o hospital do servidor público, né, e sua rede conveniada. Ele não tem os mesmos direitos em relação ao afastamento de saúde, enquanto o servidor público ele tem, né, as licenças garantidas em lei. O professor ele é regido pela lei geral do INSS, da Previdência Nacional do país, e isso faz com que haja uma grande desigualdade. O governo faz isso para nos dividir, né? Parece que é uma subcategoria. Mas eles têm as mesmas responsabilidades, eles são cobrados muito mais até por direções autoritárias, óbvio, né? Muito mais cobrados que os professores da rede estadual. Existem escolas que o absurdo é tal, Guilherme, que os professores categoria O não acessam a sala dos professores, né? Ficam separados. Então, há todo um problema de divisão da categoria proposital, tanto do ponto de vista objetivo, das condições materiais desse professor, é maior o assédio sobre eles, e há uma propositada divisão na categoria que gera um certo preconceito, que não deveria acontecer. Somos todos professores, o professor categoria O é tão professor quanto os demais, né? Então, é uma luta, né? Terminar com esse tipo de contratação, dar estabilidade para esses professores dos marcos que tem hoje o categoria
que a gente chama de EF, né, que é quem foi contratado na Constituição de 88. Sim, e eu queria que você falasse um pouco, né? Aconteceu uma paralisação aí entre nos professores no começo do ano. Conta como que foi, né? E como que está a situação, né, da mobilização. Na verdade, ninguém parou. Não era uma greve era uma greve sanitária. Isso ficou muito confuso na sociedade, porque deu a impressão que os professores pararam de trabalhar. O que está sendo proposto em nível nacional é que haja o quê? Trabalho remoto. A greve é não ir ao local de trabalho onde está a contaminação. Os professores, os servidores, eles são veículos, né? São vetores do vírus, assim como os alunos. E a escola é, sim, o local de grande contaminação. Então, desde o início do ano, né, a gente já tinha discutido desde o ano passado que, olha, o governo está tentando abrir as escolas desde agosto de 2020. Quanto mais aumentava a contaminação, quanto mais aumentava o número de mortes, mais eles insistiam, está na hora de voltar às aulas, por conta da pressão das escolas particulares, né? As escolas particulares pressionando muito, né? Isso no país inteiro. Então, nós construímos essa discussão com a categoria, com onde a gente conseguiu chegar com a sociedade, de que nós não seríamos aqueles que seríamos os incentivadores da morte, nós não seríamos aqueles que iríamos incentivar que a escola fosse um local de contaminação. E por isso nós seguiríamos trabalhando das nossas casas, com os recursos que tínhamos. Então, neste momento, defendemos o ensino remoto, e essa é a greve sanitária, não ir até o local onde há a transmissão. Foi uma greve, né, de algumas semanas, uma greve difícil, porque, como diz você, Guilherme, em especial os professores de categoria O, eles vivem um momento de muito medo, então a adesão, inclusive a isso, a defesa da vida foi baixa, né? Nós sentimos isso, né? Um momento muito complicado de adesão às lutas, e a gente não vê isso só aqui na categoria estadual, mas a gente vê isso também em outros estados, mas tem lugares que ainda estão em greve, né? Santa Catarina está em greve, Minas Gerais, né? BH está em greve, são greves como a nossa de São Paulo, greves sanitárias, e é preciso apoiá-las. Mas é isso, então a greve não era uma greve total, mas sim uma greve pela vida, Guilherme. Sim, e qual que foi, né? Você falou que é da oposição, né? Você é da oposição, mas qual que foi como que foi a atuação do sindicato da direção majoritária? Olha, Guilherme, a gente sabe que nós temos bastante diferenças com a direção hoje atual do sindicato, que não vem de hoje, né? Ela já é bastante antiga, que infelizmente faz uma confusão, né? A presidente, ela tem um mandato de deputada estadual e percebo que às vezes mistura muito uma coisa com a outra, né? Então termina trazendo as construções do mandato para dentro da PUESP e isso confunde mais a categoria do que ajuda, né? Eu, particularmente, né, se fosse da minha corrente, eu ia defender que assumisse outra pessoa na direção do sindicato, que fosse um suplente, o vice-presidente, né, para poder fazer um bom mandato enquanto parlamentar, e o sindicato, que não é qualquer coisa, é o maior Eliana, sindicato da América Latina. Eliana, desculpa interromper, mas isso já não está previsto no Estatuto da POSP? Não, não está. Não está, é uma discussão a ser feita, né? Com a pandemia e com a crise da educação, as prioridades do sindicato nos congressos terminam sendo outras, né? Como é que faz para a gente continuar vivendo, como é que faz com a questão de salário, e particularmente são tantos temas da burocracia do sindicato que não dá tempo de discutir, porque existem tantas... Olha o grau de ataques que a gente vem sofrendo, não é nem por desconsiderar, mas esse é um tema que deveria ser da consciência de quem está na condução. Não precisava de ter um congresso para definir uma proibição dessa, entende, Guilherme? É mínimo de bom senso. O Cláudio Fonseca, no município de São Paulo, faz a mesma coisa. Vereador
e dono do sindicato lá do presidente do sindicato lá do SINPEM, extremamente autoritário, enfim, acho que todo mundo conhece a história. Quem é do movimento sindical, quem é da educação conhece bem a prática do Cláudio Fonseca, né? E a rede estadual é um debate, a categoria elegeu a Bebel, mesmo ela sendo, né, elegeu. Isso faz parte do processo democrático, a gente não pode negar isso. Faz parte do processo democrático. Se a categoria, né, achar por bem, né, questionar, ela deve fazê-lo nos debates, nas conversas. Eu acho que ajudaria muito a decisão, né, da Bebel, né, que é uma companheira que está aí, né, há muitos anos, mas que eu particularmente achava melhor que ela iria cumprir um bom mandato, inclusive na defesa da educação, se ela cumprisse o mandato de deputada e um outro companheiro, né, da maioria, que já está aí, assumisse a direção, acho que teríamos divisão de tarefas e qualidade. Então, é uma opinião minha, viu? Não é uma opinião de todo mundo, não da oposição, acho que é um tema a ser debatido, mas é como eu disse, tem tantos temas mais urgentes hoje, né? Que era, por exemplo, a não adesão à greve que você citou, eu não acho que é esse o elemento, o motivo dos professores não terem aderido à greve. Não tem a ver com isso. O motivo é outro, o motivo é assédio moral, divisão da categoria, professores com menos direito, 10 anos sem aumento de salário, apesar das greves de 92 dias, um governo autoritário, o negacionismo, medo de perder o emprego, confusão em entender as mensagens que são ditas, mesmo pelo sindicato. Existe uma confusão plantada por um setor, inclusive da categoria, que defende o Bolsonaro, defende as medidas que ele coloca. Se alastrou esse mal. O bolsonarismo, essa ideologia do Bolsonaro se alastrou. Então, eu não consigo colocar só a culpa na direção do sindicato, sabe, Guilherme? Tem problema? Tem. Mas esse não pode ser o motivo para a categoria não se mover. Tem que ver os maiores elementos. Né? Toda a família tem um desempregado hoje. Não existe uma família da nossa classe que não tenha 1, 2, 3 desempregados. Que não esteja na iminência de corte de luz. Então, essas coisas, elas atrapalham bastante na hora da pessoa decidir por uma greve, né? Porque eu acho que uma parcela não entendeu o que foi dito de greve sanitária. Aí você tem razão, né? Não que você não tenha razão nos outros elementos, você tem razão em tudo. Mas é só expressando um pouco a minha opinião sobre de quem é a culpa de não ter uma greve mais efetiva, enfim. E aí tem as ações da justiça, né? Que é um outro tema que eu queria tocar. E como está essa situação? Então, olha só, a guerra, o governo é tão confiável. A justiça, primeiro, que é importante que eu deixe registrado, que a minha opinião é que a justiça não é justa, né? A justiça, ela tem lado, a justiça, ela não é neutra, e há influência, né, dos poderosos nas decisões da justiça. Tem uma disputa. E não quer dizer que as instituições não funcionem, mas que há uma justiça de classe no Brasil, há uma justiça burguesa, né? E qual que é o problema? O governo do estado de São Paulo, ele tem total certeza que mesmo a gente recorrendo das decisões, no final das contas ela ganha. E mesmo quando a gente ganha, ela tem tanta certeza que ela vai reverter que ela não cumpre. Então, o governo de São Paulo não cumpre quando a POSP, ou o CPP, ou a UDEMO, que são os sindicatos da educação, ganham ações na justiça, o governo termina não cumprindo, como decisões que não são do seu interesse, como, por exemplo, a questão da volta às aulas. Tem uma ação na justiça, por conta da pandemia, da fase vermelha, que garante o ensino remoto. Aqui em Guarulhos, para você ter uma ideia, aqui no município de Guarulhos, nós estamos com uma liminar que suspende as aulas na rede municipal, na rede estadual e privada, e ninguém cumpre. O prefeito também não cumpre, porque o prefeito adiantou o recesso escolar da prefeitura e não vai ter aula até dia 30 de maio. O juiz falou, até 30 de maio não tem aula presencial.
O prefeito adiantou o recesso, ou seja, deu um outro nome para dizer que estava cumprindo, e não expediu um decreto suspendendo aula nas redes privada e estadual. Então, veja, ninguém cumpre lei. Ninguém cumpre lei. Aí o juiz ontem deu 3 dias para a prefeitura se explicar porque aqui não está cumprindo, né? Vamos ver qual vai ser o próximo malabarismo que a prefeitura vai fazer, né? Então é isso. Então a justiça, a gente recorre, é um expediente, mas nas grandes disputas nacionais, mesmo estaduais e municipais, né? A gente sabe que elas têm um lado que não é o nosso. Sim, Eliana, agora entrando um pouco na questão mais nacional, né? A gente sabe que existe hoje toda uma disputa entre Dória e Bolsonaro, né? Antes eles eram aliados, agora, né, tão brigados, né, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa disputa, porque de um lado a gente tem um Bolsonaro, né, que a gente sabe que é um genocida. Do outro lado a gente tem um Dória que, de uma maneira hipócrita, né, posa como um defensor da ciência, um cara da vacina, mas está fazendo esse processo de reabertura das escolas. Eu queria que você falasse um pouco, né, enquanto professor, enquanto, né, diretora, né, da POSP, como que você enxerga essa disputa? Eu não acho que são projetos distintos. Acho que ideologicamente são setores separados. O Dória é da direita tradicional e o Bolsonaro é da extrema direita. Mas o projeto econômico é igual, né? Privatizações, retirada de direitos, né? Privilégios aos poderosos. Então, nesse sentido, por que que como é que o Dória se elegeu? O Dória se elegeu entrando na onda do antipetismo e do bolsonarismo e de suas ideias. Lembre-se, pode até que ele não tenha as mesmas ideias, mas ele surfou essa onda das ideias do Bolsonaro e tanto é que pegou a alcunha de Bolsodória. Como ele tem um projeto eleitoral para a presidência da República de 2022 e há uma rejeição que está num crescente ao governo Bolsonaro, o cenário mais adequado para Dória é se distanciar, né, da figura do presidente. Mas o projeto político, econômico, o projeto econômico é o mesmo, né? Neoliberal até a medula. E aqui em São Paulo não houve fechamento de nada da economia. Existe uma certa restrição de horários, em alguns momentos, né? Porque não teve, o lockdown teve em Araraquara. O único lockdown que teve no país foi em Araraquara, assim, nessa segunda fase da pandemia, foi lá, e o resto do país continuou funcionando normalmente, né? Metrô, ônibus, apesar de que deveriam ter aumentado as frotas, inclusive, quando teve algumas restrições, mas a gente não teve um fechamento da economia no estado de São Paulo adequadamente e que deveria ser feito em períodos curtos para estancar a contaminação e fazer reaberturas na medida que a doença ia sendo vencida, uma vez que não tem vacina, né? A responsabilidade, de fato, de não ter a vacina não é do Dória, é do Bolsonaro. Bolsonaro não comprou 71 milhões de vacinas da Pfizer, não comprou os insumos para fazer a Coronavac, que poderia ter. A gente está no outro estágio de imunização, é verdade, isso não é responsabilidade do Dória. Agora, não é que o Dória quer abrir as escolas, ele não quer fechar nada. Não quer fechar nada. A indústria seguiu como estava desde o início da pandemia, não parou a indústria. Parou por outros motivos, né? Teve indústria que fechou porque, por conta da política nacional, fecharam, foram embora, Ford, né? Então, o descaso do governo federal com a economia fez com que muitas empresas abandonassem o país. Agora, o Dória não teve uma política contundente para conter o vírus, a contaminação, não teve.
Não teve. Não protegeu os trabalhadores, não existe uma fiscalização nas periferias, por exemplo, em relação ao uso de máscara. O governo Dória poderia ter feito um auxílio emergencial, o estado mais rico, né, poderia ter feito um auxílio emergencial, estimulado as prefeituras, né, que são do seu arco de alianças, fazer o mesmo, porque isso estimularia os outros prefeitos do estado a terem que seguir o rito de fazer também, porque teria uma disputa entre municípios, e o Dória não fez nada disso. O Dória não fez, pelo contrário. A economia, se depender dele, segue aberta, né? Por pressão, é lógico, dos grandes empresários. Mas a política deveria ser bem outra. Mas, como eu disse, não tem diferença no projeto econômico entre Dória e Paulo Guedes, por exemplo, de privatização dos setores da educação, da saúde, de outros serviços, de retirada de direitos dos trabalhadores, é o mesmo modelo. Sim, Eliana, né, a gente sabe que tem, né, essas questões das fases, né, a fase vermelha, a fase laranja, a fase roxa, a fase azul com bolinhas amarelas, né? Eu queria que fazer uma pergunta para você o seguinte, assim, faz sentido esse tanto de fases? Porque, pelo que me parece, o Dória tira essas fases de acordo com a pressão do setor do comércio, né? Eu tenho uma frase que é assim: o dono da caixa de lápis de cor chama-se Dória. Ele pinta como ele quer essa caixa, esse mapa aí de fases, né? Porque deveria ser uma combinação de leitos, de número de mortos, capacidade do sistema funerário de atender demanda. Até isso nós temos enfrentado esse problema. Nós temos uma crise de kit respirador, kit intubação. Não tem como estar outra cor senão a preta, porque tem a cor preta também, que foi a Araraquara chegou a entrar nessa cor no início do ano. Então, quem pinta o mapa das fases, né? Tá óbvio para nós que essa caracterização das cores também parte de uma orientação de uma equipe de médicos, infectologistas, que inclusive discordam, né? Se você pegar a equipe que hoje monitora e passa orientações em relação à mudança de fase, não concordam, por exemplo, com as aberturas que estão sendo feitas pelo Dória. Hoje saiu na Folha de São Paulo, que a equipe está contra, né, que mude de fase e haja uma reabertura, porque 80% dos leitos estão ocupados, não existe perspectiva de aumento de vacinação da população, não existe, gente, não tem vacina, não tem vacina. Tem lugares no país que não estão tendo a segunda dose para quem já tomou a primeira. Então, como assim São Paulo, estado de São Paulo, eu falo de Guarulhos, que é por onde entra os vírus todos, porque Guarulhos é isso, gente. Guarulhos tem o maior aeroporto da América Latina, internacional, e é por aqui que tem a transmissão da doença. Chega aqui no aeroporto de Guarulhos, os pais dos meus alunos trabalham no aeroporto, carregando essas malas, atendendo esses passageiros que vão e voltam. Então, Guarulhos assim, é o ponto de distribuição de vírus. Então, como assim São Paulo, Guarulhos, que é o segundo em contaminação, podem mudar de fases, a gente sabendo que a realidade é outra, né? 410 mil mortos, enfim. É isso, Guilherme. As cores são de acordo com os interesses de quem decide o rumo da política. Sim, e eu queria agora entrar na parte mais educacional, né? Eu queria que você falasse um pouco como que está a questão da evasão dos alunos na rede pública. Grande, muito grande, né? Eu moro na periferia, Guilherme, eu moro no Jardim Presidente Dutra, no município de Guarulhos, um bairro grande, tem 2 comunidades grandes também, e aqui você vê a juventude na rua, a juventude, né, perdida, a juventude andando para cá e para lá, e não,
quando você pergunta, eu reconheço os alunos do mercado, quando eu vou numa farmácia, nas minhas poucas saídas, porque eu já repito, né? Sou do grupo de risco, então eu faço saídas pontuais. Eu encontro os meus alunos, né? Eles não estão acessando, uma boa parte deles não estão acessando as plataformas digitais e não vão à escola, então eu vou, passo a minha orientação, mas assim, quando eu estou acompanhando, né, os meus alunos, como tem que ser, né, eu sou uma funcionária pública, eu cumpro o meu serviço, então, algumas salas a 50% que acessam as redes sociais, outras um pouco mais, outras bem menos. No ensino noturno é pior, porque os alunos começaram a trabalhar, então eles, quando chegam em casa, eles não querem mais saber de acessar uma plataforma e ver palestra, porque é cansativo, ele já chega cansado, né? Então, a superconectividade desestimula. Então, essa é uma das grandes preocupações que a pandemia vai deixar para nós, né? Esses jovens que estão abandonando as escolas agora, por conta da pandemia, eles voltarão? Eles serão aceitos pelo Estado? Terá vaga para eles? Porque eles estão abandonando mesmo, né? Daqui até o final do ano, eles vão terminar saindo da lista, considerados retidos, e a gente sabe que a retenção, quando o aluno é reprovado, esse é um dos maiores elementos para que ele se desestimule e abandone o processo escolar. Então, é uma grande apreensão de uma geração inteira, né, que tem uma parte da sua juventude que abandonou os bancos escolares e perde a perspectiva. Isso é de amedrontar, porque isso tem um impacto lá na frente em uma crise social medonha, né, de jovem que não estuda, portanto, menos acesso aos postos de trabalho, mais suscetíveis às violências da vida e na violência social de conjunto. Sim, Eliana, alguns ditos especialistas falam da importância do retorno das escolas porque a criança ou o jovem tem contato com o colega, né? Mas só que eu me questiono, e eu queria que você respondesse, para que adianta ter um contato, né, com a criança, com o colega, sendo que, né, os dois podem morrer por conta disso ou trazer o vírus para casa e também matar pai, mãe, avós? Então, primeiro que os especialistas eles falam isso do contato e uma outra parcela é tudo da turma do escolas abertas, né? Eles se juntaram num grupo aí chamado Escolas Abertas, que é composto só de senhoras da burguesia, né? Que nunca pisaram na escola pública. Exatamente. Então, primeiro que é isso, quem que está dizendo essas coisas, enfim. O outro tema que agora resolveram martelar é que as crianças que não vão para a escola e sofrem violência, a escola, que é um lugar de identificar essas violências, não está recebendo, então a criança está mais exposta a esse tipo de coisas, né? Veja você. Então, são dois temas. Primeiro, que se vai para a escola, não pode aproximar, então não tem contato, eles ficam distanciados. Se não está distanciado, já tem algum problema aí, não estão seguindo os protocolos. Então, em tese, a gente sabe que a vida real não é assim. Os alunos vão para a escola, eles vão se contactar, porque eu estou olhando aqui quando eu passo, eu moro perto de uma escola estadual. Eu passo, eles estão todos ali no pátio, na hora do intervalo, abraçados, né? Como são os alunos jovens, né? São alegres, eles querem se ter contato. Então, eles se abraçam, jogam bola, comemoram. Tá assim a juventude. Essa é a vida real da escola. Eles se abraçam, eles têm contato físico de menos de 1 centímetro. Então, primeiro é isso. Mas na sala de aula, que tem o controle do professor, esse contato não existe, que é fundamental para a aprendizagem. Estar lado a lado, né? Olhar o caderno um do outro, conversar, um ajudar o outro a resolver. Isso não existe. É uma pataquada. Esse contato pode ser até com o professor, que está ali se expondo quando ele se aproxima do aluno. Eu vi uma cena essa semana, né, da propaganda do Rossielli, que os alunos numa certa escola tinham recebido os tablets, e a professora pegando no tablet e mostrando para o aluno. Mas se ela está pegando no objeto do aluno,
ela está tendo um contato físico com ele, está rompendo o isolamento social. Já tem problema de protocolo aí. Então, primeiro, né, esse argumento não serve, Guilherme. A gente quer que as escolas sejam reabertas para que esse contato social ele exista, essa troca de experiências se realize, mas é só com a vacina e com o fim da crise da pandemia. Não é que quando acabar a pandemia, que a pandemia vai durar, mas pelo menos ter uma contenção desse número de contaminações. Então, não tem jeito. A escola não vai servir para esse propósito que os especialistas falam, enquanto não resolver o problema da crise pandêmica e da própria vacinação que imuniza e contém a crise pandêmica. 2, com relação à violência. É verdade isso daí. Já aumentou um monte a violência contra as mulheres, a violência contra os idosos e a violência contra as crianças. Porque imagine, né, numa casa de 2x3, essa é grande, hein? Tem casa bem menor que isso. Uma casa de 2x3, as pessoas convivendo ali, não vai para a escola, só ali, criança agitada, aprontando, né? E sem contar, né, os vários problemas que as famílias vivem num problema quando tem desemprego, quando tem o desemprego leva aos vícios, ao alcoolismo e a outras drogas, e vira o inferno. Então, é óbvio que a violência aumenta em todas as casas. Em todas as casas podem ter, né, temperamentos alterados por conta do momento que a gente vive, e na comunidade, por faltar comida, por faltar perspectiva, isso se eleva a outros graus. Mas, enfim, a escola lá em Santa Catarina, no município de Saudade, morreram 5 pessoas, porque não tinha funcionário para barrar a entrada de uma pessoa na escola. Entende? São várias contradições que a gente vive. Então, a gente tem violência com a escola aberta, e às vezes dentro da própria escola, porque não tem funcionário na escola. Eu não sei, a gente está vivendo um momento muito louco no mundo, né? Muito louco. Eu queria aqui, né, homenagear, mandar um abraço para essas famílias que sofreram essa perda, né? Na escola, o local que deveria ser o lugar de alegria, o lugar de aprendizagem, de afeto, de amor. A gente tem um caso como aquele, mas é violência na escola. Tem violência na escola, né, que a gente não consegue prever, que a gente não consegue contar, até porque não tem funcionário. O governo corta tanta verba que não tem funcionário para atender. Então, a escola não vai resolver o problema da violência na comunidade, Guilherme. Quem tem que resolver o problema da comunidade é auxílio emergencial, é vacina para todo mundo, geração de empregos, né, é ter os CRAS, o sistema de atendimento social aí para quem tem problema com drogas, com investimento nos serviços públicos. É assim que acaba com a violência, gerando emprego. Se não tem um emprego, é o auxílio emergencial, é dar condições de vida para as pessoas, né? É debater a violência. É um governo que vai na televisão e não fala mal das mulheres, não fala mal dos LGBTs, um governo que incentive amor. A gente tem um governo que estimula ódio. Esse ódio todo que a gente vê na sociedade termina na ponta, indo lá dentro da casa, e as pessoas achando que pode fazer qualquer coisa dentro de casa porque não tem punição. Então, é muito mais complexo, porque a escola não vai acabar com a violência nunca. O que acontece nas comunidades, nas casas, não é isso que resolve. A escola pode ser um lugar de campanhas e tal, e mesmo isso o governo é contra. Quando o professor resolve falar de feminicídio ou de LGBTfobia, a gente é comunista. Isso virou comunismo na cabeça das pessoas, então é complicado. Sim, até porque também, né, Eliana, essas questões de violência acontecem bem antes da pandemia, né? Enfim. Sim, aumentou com a pandemia, é verdade, porque as pessoas estão mais desempregadas. A pandemia levou ao desemprego e as pessoas ficarem mais tempo de casa. E as pessoas ficarem mais alteradas porque não vê saída, terminam ficando mais violentas. Quem tem a predisposição de violência, né, é o terreno fértil para esse tipo de doença, é uma outra pandemia. Desculpa, Guilherme. Ô, Eliana, você tem relato de amigos, colegas que pegaram ou tiveram suspeita ou que infelizmente faleceram, né, por conta da Covid-19? Vários. Dentro da escola?
Sim, né? Perdi o professor Nélio, meu parceiro aí de educação, quase 20 anos trabalhando junto, professor de matemática. Ele estava com problema de saúde anterior e foi um dos primeiros contaminados. Ele já faleceu em maio de 2020. Na minha escola tem mais duas perdas. Aqui em Guarulhos foi assim um município que a gente até perdeu as contas, foram dezenas de professores que morreram ou que tiveram, né, perdas assim professores e colegas de trabalho, né, agente de organização escolar, diretores e até supervisores de ensino. Então, eu conheci bastante gente, perdi muitos companheiros de trabalho, perdi muitos companheiros de militância e muitos conhecidos, perdi sim. E gente que superou, né? Se contaminou, foi entubado e que agora enfrenta as sequelas. Eu conheço pessoas que estão enfrentando graves sequelas. Sim, conheço muita gente. Sim. E eu queria que você falasse um pouco, né, do papel da imprensa, né? Principalmente essa imprensa que ela se coloca, né, contra o Bolsonaro, né, faz crítica ao bolsonarismo, mas ao mesmo tempo, né, defendem a reabertura. Queria que você falasse desse serviço que a imprensa cumpre. É um pouco o que eu falava lá no início da justiça, né? A imprensa também representa um extrato da sociedade. Quem são os donos das emissoras, quem são os investidores nos grandes canais de TV. O seu canal aqui ele é alternativo. Não tem nenhum posto de gasolina, nenhuma rede de posto de gasolina que vai investir para, né? Então você fala livremente o que quer, seus convidados falam livremente o que querem. Não é assim na Rede Globo. Não se fala o que quer na Rede Globo. Não é verdade. Então, os temas são selecionados, o jornalismo que a gente vê não é a expressão da realidade do que acontece no país. Então, a mídia ela é, como a justiça, burguesa. Então, o que a gente viu, né? A gente viu uma mídia que entrou de carona no vagão do tem que tirar a Dilma lá atrás, né? Tira a Dilma, tira a Dilma, tira a Dilma. Colocaram o Moro como um super-herói. A gente fazia essa denúncia desde lá atrás, que ali era a província do Paraná, a província de Curitiba, que aquele julgamento não estava certo, que tinha problemas ali. E a Globo embarcando, porque tinha um propósito. Aquele projeto é colocado pelo Partido dos Trabalhadores, que a gente tem críticas àquele projeto, certo, Guilherme? Temos muitas críticas ao projeto do governo, dos vários anos do governo do PT, de Lula a Dilma, mas era um projeto que estava, mesmo com todas as suas limitações, era um projeto que se contrapunha aos interesses, né, dos grandes empresários. Então, acabou. Não tem mais que fazer nenhuma concessão, nenhuma concessão aos trabalhadores. Está na hora de tirar direito de servidor, está na hora de privatizar, e o PT não vai fazer isso. E aí eles se espelham no modelo da Itália, né, com um discurso de combate à corrupção, como é que faz para tirar esse governo? E a Rede Globo, a SBT, Bandeirantes, as grandes mídias aí que são bancadas por esses setores que tinham esses interesses, bancaram, foram caixa de ressonância da necessidade de que tinha que tirar o PT, e foram fundamentais no impeachment, porque só ia ter impeachment se tivesse mobilização de rua. E os meios de comunicação foram fundamentais para mover as pessoas para ir pelo Fora Dilma. Foram fundamentais. E as rádios também, tá? As rádios congêneres. E aí, transformaram o Moro num herói, a gente viu que, né, tivemos o governo Temer, que começou, o Temer assumiu no dia seguinte já estava fazendo desgraceira, né? PEC 95, retirada de direito, começou assim, com o ataque às universidades. E a Globo fomentando. Depois veio a eleição, a questão dos debates eleitorais aqui, um escárnio, né? Porque, primeiro que não participavam todos os partidos de esquerda,
passaram o pano para o Bolsonaro que não queria ir nos debates. Isso foi uma coisa desproposital para dar Bolsonaro no final da eleição. Essa foi a imprensa cumpriu um papel na eleição do Bolsonaro. Tem mãos sujas de sangue nos 410 mil mortos, certo? Então, hoje, na pandemia, o discurso no começo é: fique em casa. Rede Globo, março de 2020. Fique em casa, fique em casa. Acabou. Não tinha 1.000 mortos por dia, não tinha 1.000 mortos por dia, não tinha, era uma merreca de morte comparado com o que é hoje. Nenhuma morte é merreca, né? A gente tem que respeitar todas as vidas que foram perdidas. Mas a Globo de maio, de março de 2020 é uma, a Globo de hoje é outra, porque os patrões falaram: dá não, filho, tem que voltar todo mundo ir para a rua. Não funciona assim, né? Então, poderia ser determinante na queda do Bolsonaro, mas não faz nada, porque ao não ter um candidato desse setor da burguesia que domina os meios de comunicação, como o Huck, o próprio Dória, ou o governador lá do Rio Grande do Sul, que esteja bem posicionado nas pesquisas de opinião, então eles estão sem uma alternativa deles, né? Se tivesse uma queda do governo hoje, o que faz? Se chama eleição, caramba, da Lula, vamos dizer, como é que fica a Globo nessa história, né? Que foi aquela que combateu. Então, a Globo, né? Os meios de comunicação têm seus limites, porque quem paga escolhe a música. E a música da Rede Globo não é a música dos trabalhadores, não, Guilherme. Nem Sim. da vida. E agora, para fechar o nosso papo, Eliana, eu queria que você uma pergunta. Você vê possibilidade de barrar a reabertura das escolas nesse momento de pandemia? Então, Guilherme, a gente está nessa luta desde agosto de 2020, né? Porque no começo a pressão foi muito forte, nossa, a gente conseguiu, né, ganhar a sociedade, a população não queria que as escolas abrissem. Eu acho que ainda estão ganha para isso, agora que estão morrendo mais pessoas próximas e seus familiares, inclusive pessoas mais jovens. A sociedade está com medo de mandar os alunos para a escola. Mas, como eu disse, né, nós temos a justiça burguesa, uma pressão forte dos donos das escolas privadas e dos setores que ganham muito com os negócios da educação, e a própria mídia, né, que agora se ampara em cima de organizações nada sérias, como essas escolas abertas, para fazer essa contrapressão. Não é uma luta fácil. É uma luta nacional que nós, trabalhadores e todos aqueles que defendem a vida, estamos fazendo para que não retorne. Então, tem várias iniciativas, né? Desde pressão nas prefeituras, pressão nas diretorias de ensino, diálogo com as comunidades. Existem outras greves em curso que a gente vem apoiando, como a da Prefeitura de São Paulo, que parece que vai ser mais longa que a da rede estadual de 2015, que teve 92 dias. Parece que a da rede municipal vai superar em número de dias, né, contra o retorno na capital. Mas é isso, né? A gente vai seguir nessa expectativa, seja na luta direta, seja nas diversas formas, né? Abaixo-assinado, pesquisa de opinião, judicialização, de tudo, para que não haja o retorno aí das escolas. Mas elas estão abertas, as escolas estão abertas em boa parte do país, em estado de São Paulo, né? Tem muita escola aberta, escolas que estão, inclusive, rompendo com os 30%, que a gente recebeu denúncia no sindicato e já passou para a Secretaria de Educação. É uma luta cotidiana. Mas a gente fez um negócio muito bacana, Guilherme, que foi passar os carros de som, né? E isso fez um bom diálogo no estado inteiro. E a gente tem que derrubar esse governo, Guilherme. Fora Bolsonaro, vacina no braço para todo mundo, comida no prato, as campanhas de solidariedade. A gente, na educação, precisa discutir esses temas, né? Que deu para esse governo já. Cada dia que passa é uma tragédia que se amplia, mortes que se somam, famílias destruídas, e nossos alunos são parte disso. Então, por essa empatia, pela defesa da vida, as escolas não podem, não devem abrir. Perfeitamente. Eliana, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates.
Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado, fico feliz em receber você aqui no canal, né? E espero que essa discussão contribua, né, de alguma forma, né, para essa importante batalha, né, essa importante luta. Então, antes da gente fechar, peço para que você faça as suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer, né, o seu convite, Guilherme. A gente já se conhece há um bom tempo e se conhece nas lutas, isso que torna, né, o nosso contato mais especial, que a gente sabe com quem está conversando, a gente tem essa confiança de saber que a gente que está do lado certo da história, que defende, né, a educação de qualidade, a educação gratuita, uma sociedade mais justa, igualitária. Esse é o Guilherme, essa é a Eliana, que tem essas afinidades. Então, em primeiro lugar, queria registrar, te desejar assim muita força no seu canal, que ele tenha assim bastante acesso e que essas ideias, né, desses seus convidados, elas possam chegar a muitas pessoas e que ajude a construir consciência, que é disso que nós precisamos, é construir consciência para a luta, porque a gente pode virar essa conjuntura. Hoje, a classe trabalhadora está assim, meio na defensiva, né? Mas, como você disse no começo, vai virar essa realidade. Vai ter uma explosão, os trabalhadores vão reagir, vão se encorajar, e essa hora não pode ser perdida, né? Ela tem que ser muito bem aproveitada para a gente retomar direitos perdidos, que nós perdemos nesses últimos, desde 2016, que a gente vem perdendo direitos, para retomar os serviços de acesso à educação, à saúde, de forma gratuita, ampla e restrita, garantir emprego, e a educação, ela é parte disso. Ela não é a única, a educação ela não muda a sociedade, mas ela pode ser um instrumento bastante importante. E é fundamental que a gente tenha a unidade dos trabalhadores, né? Seja agora na pandemia, seja quando ela passar, para a gente tomar para nós aqui as rédeas do destino da nossa humanidade. E precisa de muita unidade da nossa classe em especial. E, por fim, Guilherme, o Fora Bolsonaro, ela tem que ser ecoada todos os dias. Então, me despeço dizendo, vacina no braço, solidariedade entre nossa classe significa comida no prato e fora Bolsonaro. Impeachment já na CPI. Sim. Eliana, mais uma vez agradecendo aqui você por ter participado do canal, né? Também quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, assista e curta os vídeos que o canal vai produzir no YouTube, né? Curta esse vídeo no Facebook, compartilhe nas redes, né? Curta a nossa página no Facebook, no Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!